essas informações cheguem até vocês. Meu amigo André Pestana, me ouve bem, campeão? Estou te ouvindo muito bem. Boa noite. Como é que você está, Vitor? Beleza? Muito bem, tá tudo muito bem. Tá com um semblante bacana, tá descansando? Rapaz, 5 horas por noite é o suficiente? É nessa faixa aí de 4 a É. 5. Pois é, a galera imagina que essa coisa de trabalhar em casa, a gente trabalha menos, essa coisa é mais relaxada, e na prática é exatamente o contrário, né? É mais ou menos, aperta um pouquinho, né? É verdade. Ainda mais quando você tem estrutura familiar mesmo, esposa, filhos, tem toda uma rotina, e aí você tem que dividir aquele espaço que até ontem era um espaço da família apenas, com a dimensão do trabalho, e isso envolve uma nova logística até de vida, né, Pedro? Verdade, verdade. A gente está brincando aqui que nós estamos em escala de 24/7. É bem por aí mesmo, é verdade. É Mas verdade. então, rapaz, é uma alegria, quero agradecer o convite, aproveitar a oportunidade. Primeiro, boa noite a todo mundo que está assistindo, agradecer o convite, a oportunidade, a confiança depositada e que eu espero que nesses próximos 40 minutos a gente possa trocar e compartilhar as nossas impressões, as nossas leituras aí de cenário, de perspectiva e de horizonte para o futuro desse, é, dessa situação que se mostra tão confusa e ao mesmo tempo tão desafiadora para todos nós, né? É verdade, é verdade. E assim, a gente já começa aqui agradecendo, né, a presença de todos que estão aqui conosco nessa live bacana. A gente convidou muita gente para poder estar participando conosco. Então, desde já, a gente agradece a presença de todos para esse bate-papo bacana. Mandar um alô para todo mundo, os nossos alunos que estão aí presentes, nossos amigos, os nossos clientes das empresas, nossos amigos, enfim. É uma honra estar aqui. E aí, meu amigão, eu vou pedir para você se apresentar um pouquinho, falar um pouco da sua trajetória, e aí a gente já vai Sim, iniciando essa conversa legal aí. ótimo, vamos lá. Bom, eu sou professor, né, por formação, minha atividade profissional está totalmente vinculada a uma trajetória ligada à educação, gestor na educação básica, também gestor em universidade, mas sou principalmente alguém que é apaixonado pela vida, alguém que é apaixonado pelo mundo das ideias, alguém que é apaixonado pelo debate que constrói, e eu acho que esse é o ponto central, né? Os títulos e, enfim, toda essa trajetória, eu acho que a galera que está ouvindo, as pessoas que estão interagindo, vão poder ter a oportunidade de fazer também as suas interpretações, né? Mas eu só peço, assim, gostaria muito, né? Isso para mim é muito importante, esse papel de professor, né? Se existe algum título que a mim me motiva muito, me dá uma sensação de orgulho muito grande, é esse, eu de professor. Então, eu me apresentaria apenas como professor André Pestana. Eu acho que isso para mim já diz tudo. Um apaixonado pela vida. É apaixonante. Essa área da acadêmica, a sala de aula é apaixonante, né, André? É apaixonante. Bom, haja vista aí, o teu semblante agora, o teu sorriso mostra isso. Você é um gestor, você é um executivo, tem uma responsabilidade enorme nas costas, mas a sala de aula está em você ainda. Você não abriu mão de ir na Não, sala de aula. não. Você está estudando, está terminando teu doutorado, quer dizer, a academia está em você, né? Isso é visível, né? A gente percebe imediatamente, né? Pô, legal, legal. Inclusive, pessoal, deixem aí as perguntas de vocês, que no finalzinho a gente vai trocando uma ideia e o professor André Pestana vai respondendo, tá? A gente está aqui também para essa interatividade aí, para a gente poder conversar. Mas e aí, me diga, meu amigo André, ator ou figurante? Essa pergunta eu até preparei aqui, desculpe o mau jeito, uma colinha, né? Né? Nada, nada. Mas, Uma mas colinha. sabe o que acontece? Não é que são tantas informações, é tão rico o bate-papo que se a gente não fizer essa colinha, na verdade, é o roteiro. Senão Exato. a gente se perde com esse volume de informações, com enfim, essa infinidade. Mas vamos lá.
Vamos lá. Bom, já pegando carona no que você falou, a hiperinformação é uma das características do momento presente e o desenho de futuro. Mas respondendo objetivamente à provocação da nossa live, que é ator ou figurante, qual será a sua posição nas organizações do futuro? Eu acho que é relevante, Vitor, a gente fraturar, quebrar essa pergunta em pelo menos dois eixos. Um, a questão das organizações, e a outra, a questão do futuro, né, para depois a gente conseguir inserir as pessoas. Né? Primeiro, a gente não pode pensar as organizações, e aí eu não limito ou não condiciono a realidade que estamos vivendo nesse momento, que é absolutamente atípico, que ninguém podia imaginar, da pandemia. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente não pode imaginar as organizações hoje como as organizações eram há apenas 20 ou 30 anos atrás. Eu não estou falando de uma economia da era industrial para uma economia de ideias ou intangível. Eu estou falando apenas de 20 anos. O mundo mudou mais em 20 anos do que em um século. Né? A gente observa que os dados, eu não estou aqui falando numa perspectiva empírica, mas científica, eles deixam claro que algo em torno de 80% das inovações que nós produzimos nos últimos 30 ou 40 anos. Né? Então, as organizações, elas não podem ser enxergadas hoje como elas eram há 20 ou 30 anos. Aí a pessoa me diz, pô, mas essa é a minha leitura. Então, a gente vai agora para um outro ponto. O desafio de você se enxergar no futuro está diretamente relacionado à perspectiva de você fazer um novo alinhamento mental. Ou seja, a perspectiva do protagonismo em relação à sua carreira, à sua vida, às suas escolhas profissionais e de vida. Então, falamos das organizações, agora vamos falar de futuro. Quer dizer, que futuro é esse? Aí, Vitor, eu fico muito à vontade pela relação que tenho de conversar com você assim, dessa maneira tão informal. Doutor Vitor, né? Tô longe. Tá não, cara, tá não. É uma caminhada e eu admiro e faço questão de ressaltar, porque eu acho que são exemplos bons de quem trabalha e estuda para chegar lá. E isso não tem preço. Né? Mas vamos lá. O que acontece? Quando a gente faz esse desenho aí de futuro, a gente precisa ter uma relação também com a maneira como nós construímos a nossa caminhada. A gente sai de uma leitura que é cartesiana, quer dizer, uma leitura orientada de maneira linear, princípio, meio e fim, para um novo modelo de trabalho, para um novo modelo de vida que ele é ultra fragmentado. Né? Compreender isso é determinante para a gente volta à questão central, que é a questão do eu, do indivíduo frente a esse desafio, ator ou figurante. Porque exercer o papel de figurante significa você ficar preso ao paradigma que passou. E eu quero deixar claro que esse paradigma ele não está ultrapassado por conta de uma variável incontrolável que é a pandemia. Uhum. Esse paradigma está ultrapassado há, pelo menos, como a gente vem sinalizando, uma relação dos últimos 10 ou 20 anos. Né? Você está na sala de aula, você trabalha com vários cases dentro da dimensão da administração e de negócios. É lugar comum para a gente usar como exemplo em sala de aula para os alunos a questão, por exemplo, do Uber, a questão dos aplicativos. Quer dizer, o cara que montou o Uber ele não tem um carro, mas ele vendeu o quê? Ele vendeu um novo conceito, né? Que envolve não a necessidade propriamente de você se locomover de A para B, mas exatamente a experiência que você vai viver ao fazer isso. Então, essa perspectiva ela é fundamental para a gente compreender o seguinte, sendo objetivo para a gente poder avançar em outras questões. Se você pretende, né, assumir o papel de ator nessa grande encenação que é a nossa vida, né, nesse grande palco que é a vida, onde a gente tem um tempo de validade aí, até Papai do Céu chamar, a gente precisa compreender o seguinte, para você ser o ator, é necessário que você faça uma profunda reflexão acerca da sua caminhada, porque se você está numa faixa etária de algo em torno de 40 anos, né, e entende que, por exemplo, o que eu tinha que fazer com relação aos estudos eu já fiz. Olha, é um gravíssimo erro.
né? O processo de aprendizagem ele é contínuo, as organizações sinalizam isso cada vez mais. Agora, nós vamos, nas universidades, nós vamos ensinar a teoria, a fundamentação teórica, é evidente que sim, a academia cumpre esse papel com excelência, mas as universidades também, os centros de excelência também, vão desenvolver novas habilidades e novas competências a partir do teu grau de empatia, a sua criatividade, o seu poder de comunicação. A comunicação volta ao centro da questão. Então, se você quer exercer um papel de liderança como ator dentro desse contexto, é fundamental que você retome, primeiro, uma perspectiva de aprendizado contínuo, né? Segundo, a relevância, a partir desse aprendizado contínuo, a relevância do que nós chamamos de uma comunicação eficaz, né? Dessa necessidade de você estar presente no dia a dia da tua organização, mas de maneira assertiva, de maneira clara, de maneira a contribuir propriamente com os objetivos estratégicos dessa instituição, né? Você conseguir fazer uma leitura que contribua para esses novos desafios, que muitos de nós ainda nem sabemos quais serão, né? A gente hoje ainda tá tentando identificar a placa do carro que atropelou a gente não sabe nem o que está, a gente ainda está tentando se entender nesse cenário, mas a gente sabe de uma coisa, que a nossa permanência no mercado de trabalho, ela está muito voltada para a nossa capacidade em termos de velocidade de adaptação. O que eu quero dizer aí objetivamente é o seguinte, gente, não tem mais aquela relação do maior frente ao menor, né? Do mais forte frente ao mais fraco. Essa polarização de extremos, isso não leva a lugar nenhum. É, na verdade, aquele que de forma mais rápida e competente, ele consegue se adaptar a esses novos desafios. E se adaptar a esses novos desafios é identificar os pontos fracos e os pontos fortes. Eu não estou aqui falando de uma análise SWOT de vida ou empresarial, mas que pelo menos, minimamente, a gente tenha condições de avaliar aonde nós nos conectamos com segurança e desenvolvemos com competência nossas atividades e é onde nós precisamos melhorar. Esse é o primeiro passo, é a hora da verdade. Você faz uma autocrítica, você faz uma reflexão, né? E a partir daí, é evidente que isso está intrinsecamente relacionado, né? Você precisa necessariamente compreender que esse processo de aprendizagem ele é permanente. Volte para a sala de aula, busque uma especialização, busque uma nova formação, identifique novos potenciais em você para novas carreiras. Entenda que esse é um espaço de construção permanente. Eu me formei lá em 1238 e de lá para cá nada mudou. Isso é um sinal inequívoco de que você está muito próximo de ser, eu não diria nem o figurante, você vai ficar lá como claquete no fundo do palco batendo palmas. Não dá mais para ser assim. Eu estou sendo muito franco porque eu acho que esse é o objetivo até para contribuir para a reflexão daqueles que estão nos ouvindo, né? É verdade, é verdade. E é interessante quando a gente faz essa linha do tempo e a gente conversa, né, sobre uma pergunta que sempre me fazem, e os alunos sempre me fazem, é o seguinte, professor, quando isso vai voltar ao normal? Eu sempre respondo, bom, peraí, o que vai ser o normal? Essa é a primeira resposta que a gente terá. O que será o normal pós-pandemia? Porque, da mesma forma, não continuará. E outra coisa, essa situação ela trouxe muitas oportunidades de carreira, oportunidades de crescimento das empresas, oportunidades de novas formas de gestão de negócios, e assim, isso, mas também, embora seja essas novas formas tenham surgido, é um momento de plantio. E quando a gente fala que é um momento de plantio, a gente precisa esperar a colheita. Então, por mais que a gente enxergue a oportunidade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser lapidada, para mais à frente, ser aplicada para mais à frente eu colher os resultados. E aí entra a questão da estrutura profissional, a
atualização profissional, a atualização dos gestores, dos negócios, dos processos. Senão, o que acontece? A empresa, ou o ator, o ator cruza os braços, e quando esse momento passar, ele se tornou um figurante, ou ele estará banido desse sistema. Ele já não faz mais parte nem desse cenário, digamos assim, né? Eu compreendo. Posso. Claro. Eu compreendo, e apenas aí a título ilustrativo, né? Se a gente para fazer uma reflexão, o novo papel do docente, né? O docente ele saiu daquela condição inicial ou anterior de ser o detentor do conhecimento, e hoje ele cumpre um papel que é fundamental. Eu entendo esse um papel estruturante, inclusive na dimensão de políticas macro, né, políticas de governo, políticas institucionais. A docência cumpre um papel central, né, a educação cumpre um papel central, qual seja, o professor sai daquele modelo anterior, do paradigma ultrapassado, de ser aquele que monopolizava o conhecimento, e hoje ele é muito mais um provocador, um cutucador, um incentivador, um cara que vai te motivar a investigar, né, as suas inquietações, né? O papel do professor é exatamente esse papel de troca. E isso acontece e aponta exatamente na direção que você está falando. Que mundo é esse que chega? Né? É um mundo de imprevisibilidades, né? É um mundo de hiperconectividade, né? Agora, é um mundo também de grandes oportunidades, mas aí eu concordo com você inteiramente. A gente precisa ter muito cuidado com relação a essa questão das oportunidades, porque como a gente vive numa cultura de hiperinformação, né, você tem informação demais, você tem conteúdo, dados, enfim, aos montes, né, mas a grande habilidade, e essa é uma habilidade gerencial fundamental para sentar na cadeira e ser o gestor, ou para você fazer a gestão da tua própria vida, é você conseguir organizar essas informações de tal sorte que você possa dar a elas um determinado grau de relevância. Senão tudo passa a ser muito importante, urgente agora e para ontem. E aí torna-se impossível, inviável. Se você não conseguir construir um elenco, né, de objetivos, e a partir desse elenco de objetivos definir aquelas prioridades, uma de cada vez, pelo menos, você vai ficar perdido, porque você vai entender que você abre 10 frentes e no final das contas você não conclui nenhuma e ainda deixa 7 completamente abandonadas no meio do caminho. Isso também aponta para um problema que eu acho que é fundamental, você passou por ele, que é a questão da gestão e do gestor, né? A gente entender um pouco, né, isso. E aí é preciso ser um pouquinho mais didático nesse sentido, né? A gestão como ciência, né, a ciência da gestão, é um negócio relativamente... A administração é nova como ciência, né? É uma ciência que você está falando de 200 anos, próximo a isso, né? Não se compara com a medicina que tem 2000. Então, a administração como ciência, ela se organiza como um conjunto de saberes há apenas um século e meio, 2. E aí eu vou para aquele lado. Nessa caminhada, a gestão como ciência, como perspectiva científica, é algo que chega aí também nesses últimos 30 anos. E aí a gente precisa compreender o quê? O que é a gestão? Trocando em miúdos, gestão é resultado. É você conseguir gerar o resultado. Para isso acontecer, você precisa de um conjunto de ferramentas e você precisa de um conjunto de habilidades e você precisa, fundamentalmente, você precisa de pessoas. Que pessoas são essas? Aí eu volto à figura do ator ou do figurante, né? Pessoas que sejam críticas ao processo. Eu desconfio muito, no sentido mais amplo do que significaria desconfiar, dos meus pares quando eles têm uma concordância absoluta com o meu discurso, quando em nenhum momento o meu discurso é confrontado, as minhas ideias são confrontadas, e porque é isso que vai me levar à reflexão como gestor. Aí você vai dizer assim, bom, tudo bem, André, você está falando no âmbito das organizações. E no âmbito pessoal, da gestão da minha carreira? Bom, primeiro, ou da minha vida propriamente profissional, né? Como é que isso funciona? Exatamente, as pessoas que estão no teu entorno e que compõem o teu time,
né? Quem são? É a sua esposa, é o seu filho, é o seu pai, é o seu tio. São as pessoas que estão ali, que convivem com você, que conhecem você, que identificam com muita naturalidade seus pontos fortes e seus pontos fracos, né? E serão capazes de sinalizar para você possíveis correções de rota. Porque a gestão, ela é em síntese resultado, mas chegar ao resultado pressupõe pessoas, competências, ferramentas e instrumental, né? Os recursos humanos, os recursos físicos, os recursos tecnológicos. Não adianta eu ter os recursos tecnológicos se as pessoas que vão utilizar esses recursos tecnológicos não conseguem fazê-lo, porque não reúnem a competência técnica necessária para fazer. Então, mais uma vez, retomamos aí o quê? Quais são as habilidades essenciais que você, na sua carreira, que está ouvindo a gente agora, que está vendo a gente agora, você identifica como um ponto forte em você? São as competências tecnológicas, que você já é um nativo digital? Parabéns, aprofunde ainda mais isso, otimize isso, isso vai ser uma ferramenta necessária, imprescindível para o teu trabalho. Se é um ponto fraco, trate de buscar uma formação, trate de buscar uma capacitação que lhe prepare para isso, porque as organizações, elas não vão... Estou absolutamente convencido que esse novo normal que vai chegar daqui a pouco, com a graça de Deus vai chegar daqui a pouco, a gente vai voltar, a nossa vida vai ser devolvida, a gente teve a nossa vida sequestrada aí por um vírus, né? E a gente vai voltar a viver com fé em Deus, como sempre. E eu tenho certeza que nesse novo normal, né, o dia a dia das organizações de toda sorte, de todo tipo, né? A ferramenta tecnológica, o que a gente está fazendo aqui, né? Que é um recurso que está longe de ser novo, ele já existe há não sei quanto tempo, mas agora está sendo explorado numa dimensão exponencial por necessidade, ele será uma rotina. E se a gente não estiver preparado para isso, como é que a gente vai poder acompanhar o dia a dia das organizações? Vai ser impossível, né? E aí, fechando essa segunda questão, eu falei de gestão estratégica, eu entendo a gestão estratégica em dois eixos básicos, né? Para as organizações, e eu enxergo as organizações como organismos vivos, né? Quando eu olho para uma organização, eu enxergo coração, pulmão, vísceras, eu enxergo um organismo vivo. O mesmo serve, essa gestão estratégica, serve para as pessoas, né? Então, eu acho que existem dois eixos, eu preparei aqui para colocar para vocês. Um é um eixo, quer dizer, de como ir, e o outro é o eixo de onde ir. A primeira pergunta, portanto, que a gente faz, e novamente é uma pergunta recorrente nas escolas de administração, você consegue hoje, você que está nos assistindo, você consegue responder essa pergunta de maneira clara? Ou seja, você sabe para onde você quer ir? Essa é uma pergunta. Dois, ou melhor, essa talvez seja a segunda pergunta. A primeira, você sabe aonde você está? Dois, você sabe aonde você quer chegar? Para onde você quer ir? Porque se você não consegue responder a essas questões, se você diz que qualquer coisa serve, ou deixa a vida me levar, a vida leva eu, você pode estar certo de uma coisa. Você pode escolher qualquer caminho que a vida vai te levar. Então, essa, com todo respeito, com toda enfim, a deferência, né? Mas não é o caso quando falamos de nossas vidas, de nossas carreiras e de nossos futuros. Você precisa saber, sim, aonde você está, você precisa saber aonde você quer chegar, né? Você precisa se fazer essas perguntas, porque você pode estar, nesse momento, fazendo escolhas para as quais você vai se arrepender profundamente lá na frente, porque você não vai encontrar demanda que possa suportar aquilo que você escolheu, você vai ver suas oportunidades extremamente reduzidas, quer dizer, isso gera um nível de tensão, de frustração muito grande, né? Então, inserir aquilo que são a tua missão, as tuas motivações, os teus interesses dentro de um cenário que seja real e factível é determinante. Para isso acontecer, você faz a gestão estratégica da tua vida, partindo de uma perspectiva de onde você está para onde você quer chegar. Se não, caso contrário, a gente pode escolher qualquer caminho e aí depois a gente diz, não, mas sabe como é assim mesmo, eu não tive essa oportunidade, a vida corre desse jeito. E a gente sabe que na prática,
é um momento de esforço concentrado, né? Agora, é uma reflexão que antes de ser institucional ou das organizações, ela deve ser pessoal. Eu entendo que o indivíduo deve sim aproveitar esse momento para refletir. Caramba, eu nunca podia imaginar na minha vida que eu fosse passar, eu não, o mundo fosse passar pelo que ele está passando. Então é um momento sim de eu aprofundar e fazer essa reflexão, de eu ter muita, eu que abro um parênteses, eu acho fundamental fazer sim uma referência à importância da academia, à importância da ciência, à importância da educação. Não considerar a relevância do pensamento acadêmico, da fundamentação teórica, que é o grande papel da academia, é nos dar essa fundamentação teórica, né, desconsiderar isso no âmbito, né, do que se pretende para a economia, do que se pretende para o futuro, né, desconsiderar a ciência e o que os pesquisadores fazem há 20, 30 anos, né, lá nas suas salas, muitas acanhadas nas universidades, e produzem resultados científicos que salvam pessoas, né, que ajudam comunidades inteiras, né, e a educação como um todo, a educação básica, né, aquela educação que começa com a nossa filha com 1 aninho, 2 aninhos, na socialização, né, e no afeto propriamente, é simplesmente você se condenar, né, ao primitivismo. Aí você acaba de vez. Então, é importante que a gente olhe hoje, muito mais do que em qualquer outro momento histórico recente da humanidade, para esses 3 eixos que são fundamentais: a academia, a ciência e a educação básica como um todo. Porque a grande parte das respostas que hoje nós não temos, porque a gente vai viver daqui a pouco, e não vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a pouco, nesse momento a academia já está nos dando as pistas, nos dando a bússola. A ciência está desconfiando e testando, e ela só vai parar de testar quando ela não tiver mais dúvida alguma, e a educação básica está fazendo o seu papel de nos transformar verdadeiramente em cidadãos críticos. Então, o recado que eu deixo, independente de política ou de governo, mas eu acho que o meu papel como professor é o de dizer que nós, professores, nós gestores, nós estudantes, nós alunos, somos fundamentais em qualquer economia ou acima de qualquer economia. Legal, legal essa colocação, André, porque eu sempre digo para os alunos, eu sempre falo para o pessoal, para as equipes, eu digo isso sequencialmente nas formaturas, nas colações de grau, que o processo de educação é um processo de transformação de vidas. E essas transformações de vidas, consequentemente, elas transformam cenários. Eu acho isso muito interessante. E quando houve a sua fala ali com relação aos nativos digitais, eu li um artigo outro dia, ele dizia sobre a diferença entre os nativos digitais e os imigrantes digitais. E, consequentemente, foi quando eu fixei o comentário da Letícia aqui, que ela fala: vários paradigmas caíram por terra, a metodologia de ensino à distância, o uso da tecnologia nas redes bancárias, a forma de consumo, e como isso é interessante, porque muitas estratégias já foram pensadas há tempos. Muitas estratégias, exemplo, e-commerce nos supermercados. Olha, essa ideia já existe, essa prática já existe há tempos. Porém, foi preciso um impacto na sociedade para que houvessem mudanças e quebras de culturas e paradigmas, para que a partir daí não existissem outras possibilidades e aí o indivíduo aderisse a determinadas formas de compra, de consumo. Como, por exemplo, ela citou, eu falei do supermercado, ela citou o exemplo das redes bancárias e do ensino, e das redes bancárias, onde a gente acha o melhor mundo, acessar o aplicativo, realizar a transferência. A gente tem agências bancárias hoje com um volume de idosos, aposentados e pessoas que
gostariam de utilizar o serviço, mas elas, por inúmeras dificuldades, né, sejam por não ter acesso à tecnologia, ou seja, por não ter acesso ao consumo, ou não ter o entendimento para aderir. Só que nesse momento que nós vivemos, ninguém perguntou, e aí, podemos fazer? Não, simplesmente aconteceu, foi preciso que acontecesse. E aí, como é que está isso hoje? O que você me diz em relação a isso? Olha, eu estava conversando outro dia com um professor que é amigo meu, Marco de Cardoso, ele é pesquisador, e a gente estava trocando algumas figurinhas e uma sinalização que veio falando exatamente sobre essa questão dos paradigmas ultrapassados, desse novo modelo mental propriamente para as organizações e para a gente. Né? Uma coisa que aí, a pergunta que ele me fez, Pestana, você que você gosta muito desse negócio, é meio maluco com essas coisas, você fica pesquisando, lendo esse negócio, me dá a tua leitura, com a tua visão, né, com relação ao futuro das organizações. Olha, primeiro eu acho que é relevante a gente colocar o seguinte, a gente sabe muito bem que hoje as pessoas elas buscam viver experiências, né? A gente sabe perfeitamente que a equação ela é muito básica. A necessidade somada ao desejo, ela gera a tua realização, ela gera a tua satisfação. Quer dizer, necessidade mais desejo igual a realização. Então, você atender puramente a necessidade sem que isso tenha sido abraçado ou tenha sido encapsulado pelo teu desejo, né? Significa você atender apenas um hemisfério da tua cabeça. Né? O outro vai ficar no vazio. Então a gente precisa ampliar isso. Bom, como é que isso funciona numa perspectiva de futuro? Eu acho que o grande novo paradigma para as organizações é o seguinte, é a preocupação com a marca. Eu acho que aquelas instituições que conseguirem desenvolver uma visão de cumplicidade de marca, o que eu chamo de cumplicidade de marca? Né? Eu estou pegando emprestado isso de uma pessoa que agora eu não consigo me recordar o nome. Né? Mas a fundamentação ela não é minha, não. Eu estou tomando emprestado, só não lembro o nome do autor. Essa cumplicidade de marca, que eu chamo, é o seguinte. É você entender que nesse momento, essa relação um para um, que a gente usa muito no CRM, marketing, one-to-one, essa relação que vai de um para um, ela hoje, muito mais do que qualquer outro momento, ela é imperativa. Você conseguir, de alguma maneira, o mecanismo aí depende da realidade de cada organização, depende da atividade fim, dos seus objetivos. Aí, claro, a gente vai virar um exercício aqui de futurologia, bola de cristal, aí não dá para fazer isso, mas em linhas gerais, né? O que eu chamo de cumplicidade de marca significa a capacidade gerencial que a organização deve ter, e você também que está no mercado de trabalho, que quer permanecer no mercado de trabalho, que quer crescer no mercado de trabalho, entender que essa relação de cumplicidade ela se constrói pela perspectiva de eu conseguir estar com você na outra ponta de maneira individualizada e permanente, ou seja, eu não vendo o serviço, né? Eu, muito mais do que vender o serviço, eu busco gerar uma satisfação. Isso significa acompanhar teus gostos, tuas aptidões, teus interesses, perceber em que momento esses interesses, enfim, ou o que você faz aí com a tua renda discricionária, com o dinheiro que te sobra no final do mês, que áreas onde você bota esse dinheiro, o que você faz com isso. Tudo isso é fundamental para que eu possa entregar para você uma experiência que seja inovadora. Porque a gente pensar que eu vou entregar para você aquilo que você espera, eu fiquei no nível médio. Eu fiquei naquele famoso razoável. Eu nem fui para o bom, nem fui para o ruim. Eu fiquei no nível médio ou medíocre da coisa. Né? Então, na verdade, eu estou te entregando algo que você já espera. Mas se eu consigo entregar a você uma determinada experiência com o produto, com o serviço, com a marca que eu carrego, experiência que vai te marcar, naturalmente essa relação vai se perpetuando. Eu vou dar um exemplo, que também é um outro case muito comum em administração, aquela velha história que a gente pergunta para os meninos, né? O que a Disney vende? Aí eles vão, a Disney vende um parque de diversão.
Não, a Disney vende um sonho, ela vende a realização de uma experiência, de um mundo de fantasia, onde você realmente se transporta para aquilo. Não estou aqui enaltecendo o modelo econômico A ou B, não é esse o objetivo do exemplo, é simplesmente utilizá-lo como uma alegoria capaz de ilustrar a minha linha de pensamento. Então, o que eu estou querendo dizer é que hoje as organizações já deveriam estar fazendo o seu dever de casa e as pessoas também, né, na busca das suas carreiras, da sua caminhada, né, essa interação na perspectiva de eu poder te surpreender positivamente com momentos que ficarão registrados e que naturalmente vão fazer com que você lembre de mim uma segunda vez e queira, deseje que eu esteja atuando com você, prestando um serviço para você, entregando alguma coisa que você necessite. E aí, o que isso tem a ver com o futuro das carreiras? Será que nesse momento não seria fundamental que aqueles que estão no nível, digamos assim, gerencial, intermediário, ou de uma gestão, eu não falo no nível dos CEOs, dos superintendentes, mas no nível intermediário, a relevância de repensarem ou aprofundarem uma comunicação eficaz, uma comunicação, enfim, animada por um diálogo que seja de acolhimento, a perspectiva de você repensar, inclusive teus relatórios. Será que muito mais do que os gráficos ou o painel de controle por onde você gerencia todos os dados de entrada e de saída, mas a forma como você consegue comunicar, porque a comunicação é essa ação de tornar comum, é importante que todos identifiquem o que você está querendo dizer. Então eu falo isso para esses meninos, eu falo isso em sala de aula, enfim, nas consultorias também. A comunicação, na minha limitada visão, mas a comunicação ela exerce hoje um segundo papel estruturante para o futuro, para esse novo normal, para esse futuro que se avizinha. Não dá mais para a gente pensar na comunicação como a gente aprendeu lá há 20 ou 30 anos atrás, apenas como emissor, receptor, canal. Hoje isso se amplia sobremaneira, entendeu? Legal, legal. E eu achei bacana a pergunta aqui do Marcelo. O Marcelo desejou boa noite. Boa noite, Marcelo. E aí, pessoal, vão deixando as perguntas de vocês aqui que a gente vai respondendo. Vocês acreditam que as instituições farão uso das tecnologias utilizadas nesse período de pandemia após tudo normalizar? Marcelo, quando antes uma instituição poderia ter 20% 20% da sua grade, vamos tratar de um curso presencial. Um curso presencial reconhecido pelo MEC, ele poderia ter 20% de sua grade através das ferramentas à distância, do ensino à distância. A partir da portaria 2117 de dezembro de 2019, esse volume de 20% se tornou permitido 40%. Aí é a pergunta, permitido utilizar os recursos necessários. E aí eu te pergunto, professor André, já que eu não sou ator nessa conversa, sou apenas figurante, como que vai ser? Como vai ser? Você falou sobre estratégias de posicionamento. O que essas instituições farão? Na sua visão, o que elas deveriam fazer? Olha, é muito interessante. Primeiro, boa noite, Marcelo. Obrigado pela tua presença, obrigado por você estar contribuindo com com o teu posicionamento. Bom, primeiro, acho que a gente precisa contextualizar isso de maneira um pouco mais detalhada. O que eu quero dizer é o seguinte, pensar a educação à distância como uma ferramenta inovadora está longe de ser isso, muito pelo contrário. Quer dizer, a educação à distância ela já existe há muito tempo. Eu me lembro pelos idos no meados da década de 90, eu já prestava serviço para um instituto de pesquisas que se chama Instituto de Pesquisas Avançadas em Educação, onde, isso em 94, se não me engano, por aí, esse instituto ele já oferecia essa modalidade
né, de maneira, de certa forma, incipiente ou embrionária, mas esses exercícios já aconteciam, e eu acho que é uma maneira simples e bastante eficaz da gente contextualizar esse papel da educação à distância, antes de entrar propriamente na reta final da pergunta, é a gente compreender o seguinte, eu estou com 55 anos, eu sou daquela época em que você tinha mimeógrafo, né? Cheirava álcool, você rodava a prova, saía tudo azulzinho, o menino preenchia e depois você devolvia, né? Quando você começa a ter a máquina elétrica, né? Depois teve a máquina, isso já exigia uma formação específica do profissional que ia datilografar ou digitar aquelas provas, né? Então aí depois você chega lá pelos idos de 97, por aí, o famoso 486 DX266, os computadores que ainda era aquele, né, aquele mastodonte pesadíssimo e tudo mais, e ali começam os impactos maiores, porque você manda um arquivo para mim, salva no disquete, tudo aquilo era visto de maneira muito, muito tensa e muito intensa. Por quê? Aí eu começo a fazer a curva para entrar na etapa final da resposta. Por que isso acontece? Porque é um processo natural, eu diria ele é até biológico, o Clemente Nóbrega fala muito bem sobre isso, que é de você, a zona de acomodação nada mais é do que uma zona de proteção. Ou seja, quando você é exposto ao novo, você é exposto à insegurança. E ninguém quer. A insegurança traz a ansiedade. Quer dizer, o que fazer, como fazer, aprender de novo, tem que fazer isso novamente. Aquela velha história, né, dos congressos, né, em que a galera se inscreve, assiste uma palestra, depois some, volta no final. Quer dizer, porque isso, na verdade, vem como o quê? Como um processo de resistência, na verdade, mas essa resistência se dá na perspectiva de uma acomodação, de uma zona que é de conforto. Ora, esse cenário da educação à distância, né, eu entendo como um caminho que, se bem construído, se bem trabalhado, e vamos combinar aqui uma coisa, as universidades elas possuem expertise, né, para fazer isso. Né? Ela ensina a fazer isso, ela pode entregar isso com qualidade e sem nenhum demérito propriamente ao aluno. Eu acho que o cuidado que se deve ter é exatamente na modelagem. Como é que você vai modelar essa carga horária? Quer dizer, como é que você vai construir essa plataforma e essa interatividade? Quer dizer, uma série de perguntas que são, evidentemente, pertinentes à realidade individual de cada instituição, mas, primeiro, não me parece, aí a gente cruza a reta de chegada, não me parece um caminho que tenha volta. Me parece um caminho sem volta, é um caminho que viabiliza economicamente o ingresso de uma massa considerável também de discentes ao ensino superior, porque há naturalmente uma diferenciação de valores, eu estou falando de dinheiro aí, de grana, do pagamento da mensalidade, né? E você pode ter a qualidade. Bom, percebam que nesse momento universidades de renome até internacional, como a USP, por exemplo, ou escolas de administração como a Fundação Getúlio Vargas e outras, elas oferecem até cursos gratuitos que são feitos à distância. Né? Elas estão oferecendo isso e não estão oferecendo isso porque são devotas de Nossa Senhora. Elas estão oferecendo isso porque elas entendem que é uma forma de gerar uma experiência diferenciada com um determinado conjunto de pessoas. Aí eu estou pegando o que eu falei há 15 minutos atrás, gerando o quê? Um nível de empatia, de simpatia, de interação que vai fazer com que o fulano se lembre de A antes de se lembrar de B. Por quê? Porque nesse momento em que está todo mundo isolado, está todo mundo dentro de casa, uma universidade da importância de uma USP, uma escola de administração, de negócios, com uma chancela do tamanho da FGV, diz, não, faça um curso online conosco de graça. Né? E ela está fazendo isso porque ela acredita que isso é uma estratégia para aproximar um determinado público de sua marca a partir do quê? A partir de uma experiência. Então, objetivamente, Marcelo, primeiro, a proposta de uma educação à distância, ela não é nova, ela já existe há algum tempo, ela vem num processo, ela vem
em crescimento já nos últimos anos, inclusive a questão do e-commerce idem, mas agora, com um corte vertical que nos foi imposto pela pandemia, ela passa a ser uma realidade que viabiliza propriamente você seguir com os estudos. Acho que o desafio para o ensino superior, eu estou falando especificamente agora do ensino superior, da educação básica, a configuração é muito diferente, aí a gente iria discutir num outro viés, que não é o caso aqui desse, enfim, desse nosso momento, né? Ela é possível sim, com qualidade, ela acontece hoje já com qualidade, a gente consegue perceber isso. Agora, é evidente que nós precisamos trabalhar os docentes, nós precisamos trabalhar a instituição e também trabalhar os destinatários, o nosso público-alvo, porque ele também precisa passar por um processo que vai ser de reeducação, de um novo modelo mental, porque ele vai gerenciar o seu tempo. Acontece que até ontem, quem gerenciava o nosso tempo era o trabalho. Eu tinha um horário, eu bati o cartão às 8 horas, bati o cartão às 5, não, você agora é o gestor do teu tempo. Teu tempo é um bem, tem um valor que é muito maior do que... Ninguém está jogando tempo fora, ninguém quer perder tempo. O tempo é um bem preciosíssimo. Então, administrar esse tempo, fazer a gestão desse tempo, utilizar esse tempo da melhor maneira para gerar qualidade de vida, conhecimento, informação e inovação disruptiva, é o nome do jogo. Agora, claro, não é simples assim, não é uma receita de bolo. Naturalmente, você vai ter que adequar essa fala à realidade, ao tamanho de cada empresa, organização, ou à realidade de cada pessoa, né? Legal, legal. Muito, muito bacana, muito bacana. E outra pergunta aqui do professor Diego Felipe. Professor Diego, obrigado pela participação aí. Pegando a ideia da evolução das espécies, o mercado irá absorver o profissional capaz de se adaptar, correto? Então, pós-pandemia, irá realizar um tipo de seleção natural de profissionais? Esse processo de seleção, né, ele é delicado, ele mexe com paixões, ele mexe com sentimentos, com uma visão que é muito particular, muito pessoal de mundo. Mas a gente precisa compreender o seguinte, a primeira abordagem, inclusive, eu passei por isso rapidamente, a gente pode aprofundar agora um pouco mais, né? Como eu disse, essa polarização do mais forte para o mais fraco, do maior para o menor, ela caiu por terra. O processo de seleção que existe, digamos, uma seleção natural, ele se dá hoje muito mais pela tua capacidade, né, de conseguir de forma mais rápida, né, numa velocidade maior, se adaptar a essa nova realidade, enxergando oportunidades e identificando oportunidades, enxergando também as suas aptidões e, enfim, as suas áreas de interesse. Um processo de seleção, ele acontece como naturalmente dentro de uma roda que gira, dentro de um mundo em permanente mudança. A gente precisa compreender, por exemplo, que as inovações, né, o que nós compramos há 1 ano ou 2 anos atrás como uma tecnologia de ponta, né, o celular é um exemplo elementar nesse sentido, 1 ou 2 anos depois se mostra obsoleto ou próximo disso. Por quê? Porque uma série de novas ferramentas, ou de novas tecnologias, perdão, foram inseridas àquela tecnologia inicial, né? O grande pai dessa coisa, né, são os chips, né? A gente acha que o grande pai da história é o celular, não é? É o cara que criou esse negócio, esse cara simplesmente, a partir do momento que ele cria o chip, o microchip, o nanochip, ele consegue cada vez mais armazenar um volume maior de informações numa velocidade cada vez maior. Isso vai provocando esse cenário de mudança. O grande desafio da história agora é a gente compreender o seguinte, que o que fez a gente mudar no tempo, aí eu vou fazer agora a reta final aí para tentar fechar a pergunta do... Qual o nome, por favor, que eu me esqueci? Diego. Do Diego. Professor Diego, boa noite, um grande abraço para você. É o seguinte, o que fez a gente ir mudando no tempo e no espaço foi realmente as ferramentas que a gente foi capaz de criar. Quando a gente criou lá atrás uma machadinha de pedra lascada, a gente conseguiu sobreviver a uma ameaça que era, sei lá, aquele bicho que estava lá atrás, lá do lado de fora
da gruta esperando para me comer. Então a machadinha de pedra lascada conseguiu me defender desse cara, entendeu? E eu consegui avançar no tempo. E assim foi, essas ferramentas que a gente foi capaz de construir ao longo do tempo que fez a gente permanecer por aqui, né? A questão, então, é entender o seguinte, que as ferramentas que nós estamos hoje desenvolvendo, elas não estão fazendo a gente caminhar, estão fazendo a gente saltar, voar, porque a velocidade é muito grande. Por isso que no processo de seleção, que ele acontece, é fato, mas no processo de seleção estarmos preparados para ele, é estarmos preparados para uma adaptação a essa velocidade de transformação. Porque, caso contrário, quando você tem a sensação de que se adaptou, que conheceu, que dominou aquela tecnologia, aquela ferramenta, chega uma nova e diz assim para você, volte 2 casas, comece de novo, aprenda novamente. Por isso é um processo de aprendizagem contínua. Então, estar adaptado para um processo de seleção significa estar antenado com exatamente o que eu falei, com essa capacidade de adaptação a esse novo cenário que é permanente, que por sua vez você consegue estando inserido num processo de aprendizagem contínua. E comece a aprender em casa, com seu filho hoje com 2, 3 anos, que não está alfabetizado, mas ele tem um letramento digital. A nossa filhinha com 2, 3 anos, ela não escreve o nomezinho dela ainda, mas se você entregar o teu celular, ela vai. Ah, mas é intuitivo. Ela vai chegar aonde ela quer. E isso aponta exatamente para o desafio que nós que estamos nessa ponta temos que ter. Para ela isso é natural. Para nós isso requer um grande desafio. Legal, legal, muito bacana. E o interessante, eu costumo brincar, fazer uma analogia com o pessoal, que é o seguinte, a gente precisa saber em que versão nós estamos, né? Você tem lá o produto, você citando o exemplo do nano, do microchip, existem os produtos das primeiras versões, e eles vão recebendo suas atualizações, suas melhorias, e aí, você, em que versão você está, né? Em que momento você está? Uma coisa é certa, né? Que nós precisamos estar em evolução constante, né? Meu amigão, faltam 5 minutos para a gente. Fala aí do seu canal do YouTube, fala do que você quiser divulgar para as pessoas te seguirem, enfim. O espaço é seu, amigão. Olha, bom, eu quero, primeiro, eu quero agradecer imensamente por essa oportunidade, Vitor, muito obrigado, é uma oportunidade ímpar, essa possibilidade de a gente trocar, conversar, bater esse papo, agradecer as pessoas que participaram, que enviaram as suas perguntas, eu espero ter contribuído de alguma maneira para essa reflexão e finalizar, depois de deixar esse abraço verdadeiro, esse desejo verdadeiro de que estejam todos bem, com saúde e com suas famílias e em paz, eu quero pedir às pessoas, se elas tiverem interesse, esses e outros assuntos ligados à gestão, ao marketing, ao posicionamento, às empresas, à vida, à carreira, no meu canal, que é Educação em Movimento. Para você se inscrever é simples, @oficialem, E de educação, M de movimento. @oficialem. É o canal Educação em Movimento, que é o canal onde eu coloco, eu troco, eu posto essas contribuições diariamente. Beleza, beleza. Meu amigo, prazer imenso. Agradecer Obrigado. a sua participação. Muito boa, muito bom esse bate-papo, um bate-papo muito rico. Agradecer a todos que estiveram presentes hoje aqui. Foi muito bacana. A gente está disponível aqui para novos bate-papos. Professor André, sigam o professor. Eu sigo o canal do professor André lá no YouTube. É um canal muito legal. Recebo os vídeos dele, estou sempre dando uma olhada lá, vendo os vídeos, e ele sempre faz umas colocações muito reflexivas e, ao mesmo tempo, práticas e objetivas. Isso que eu acho extremamente interessante quando eu assisto os vídeos do professor André. E desejo a você sucesso, saúde, e estaremos juntos por diversas vezes. Chama a gente aí, que a gente vem aqui para a live, a gente faz uma sala virtual lá no Meet, convida a galera, todo mundo. Eu acho que esse bate-papo rico que a gente tem, a gente não pode deixar de fazer essa conversa legal. Sua mensagem para o pessoal, se tiver alguma mensagem, para a gente poder encerrar.
Galera, muito obrigado, um grande abraço para vocês. E pedir, Vitor, se você puder salvar essa nossa live, porque aí eu vou pegar isso e vou colocar no meu canal, inclusive, para ficar lá. Eu vou pedir aqui aos meninos que possam fazer essa gentileza, para que todos possam ter acesso também, aqueles que não tiverem. Então, salva aí essa live, que depois eu vou lá no teu Instagram e vejo. Gente, um abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus, saúde, paz, harmonia, prosperidade, felicidade, tudo de bom, tudo que a gente merece. Gente, um grande abraço. Vitor, valeu, brigadão e conta comigo. Chamou, eu vou. Ah, legal, legal, com certeza. Muito obrigado, amigão. Só lembrar a todos que amanhã a gente tem um bate-papo com o Davi Novaes, com bate-papo. Vai ser no canal institucional, vai ser da Uniredentor. O professor Moza estará presente com o Davi Novaes. Davi Novaes é coordenador de planejamento de vendas da Fast Shop. E ele vai estar falando também sobre esse tema muito legal. O professor André abordou hoje conosco a ideia do ator ou figurante, qual será o seu papel na instituição do futuro. E Davi vem falando da experiência de um case de mercado, como a empresa superou a crise e como isso vai ser. E eu vejo assim, essa interface entre esses temas para a gente poder enriquecer mais ainda. Ele vai ficar disponível aqui, André, que é o tempo que o Instagram deixa, que é o de 24 horas, mas já dá para entrar lá e baixar. É isso que você precisa, né? Exatamente, exatamente. Beleza. Obrigado, então. Valeu. Um abraço, professor Christian. Beijo no coração, hein? Tamo junto, Daniela. Marcelo Freitas. Prazerzão com todo mundo, hein? Valeu. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais. Outro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.